podem. A paz do Senhor, queridos. Amém. Hoje é o Dia das Mães, né? E nós queremos declarar que as mães desta igreja são mães benditas. Amém? Mães abençoadoras e mães abençoadas. Então, nós vamos... É que eu quero hoje gravar. Você quer gravar? Não, eu quero gravar no... Quero gravar aqui. Assim, pronto. Aleluia. Glória a Deus. Deixa aqui. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de 1 de Samuel. 1 de Samuel. Aleluia. Aí você já está dizendo, já sei, vai falar sobre Ana. Pois é. A palavra de Deus, ela é viva. Amém. E ela é eficaz. Ela é inesgotável. Amém? E o apóstolo Paulo declarou que não vos canso de vos falar as mesmas coisas, pois é obediência para vós. E o aprendizado só acontece através da repetição. Não existe aprendizado sem repetição. Não existe aprendizado sem repetição. Por isso que o próprio Deus repetiu a lei. Deuteronômio é repetição. Então, como Deus queria que o povo não esquecesse da sua palavra, ele repetiu. E é de geração em geração. Temos que repetir, repetir, repetir. Porque quanto mais repetimos, mais gravamos. E se gravamos, obedecemos. Amém? Então não esqueça, não existe aprendizado sem repetição. Você repetiu 1000 vezes a sua criança. Como beber água, como sentar no vaso. Quantas vezes? Não é verdade? Hã? Quantas vezes você fez a letrinha A do alfabeto japonês de Hangul? Hã? E desenha aqui até que aprendeu. Hã? E a gente lá no Brasil também, quantas vezes? Hã? Mas hoje sabemos por quê? Porque alguém nos levou à repetição. Então, bem assim é a palavra de Deus. Os ensinos da palavra de Deus devem ser repetidos. Porque enquanto não praticamos, não aprendemos. Se você não pratica, é que você não aprendeu. Você só pratica o que você aprendeu. Então, quanto mais se repetir algo, mais você vai ser levado a praticar. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Você diz amém? Amém. E você já abriu aí a sua Bíblia. Então, nós vamos ler do versículo 9. Tá? Do versículo 9 até o versículo 17. Tá bem? Eu vou ler. 1 de Samuel. Tá certo? Só para ensino. No Antigo Testamento são livros.
No Novo Testamento são cartas. Então, cartas, feminino. Livro, masculino. Então, primeiro de Samuel. Primeiro livro das crônicas. Tá certo? Tá? Então, o Antigo Testamento são livros. Novo Testamento, cartas. Aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios. Primeira aos Tessalonicenses. Mas quando for a carta de Pedro, é primeira carta de Pedro. Tá certo? Não há Pedro, mas de Pedro. Tá ouvindo? Tá bem? Então, quando a gente aprende, a gente repete. Tá? Para chegar aqui bem bonito, ó, e dizer. Porque você ouve tantos pregadores, né? Chega a dar gastura. Então, nós vamos ler o livro de 1 de Samuel. Vamos ler? No capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 17. Diz a palavra: Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou a Yahvé, chorou muito e fez o seguinte voto: Ó Yahvé dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei a Yahvé por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava a Yahvé, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante de Yahvé. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra é poderosíssima. E tu queres nos falar através do teu Espírito nesta manhã, neste lugar. O Senhor tem tantas servas neste lugar
e tantos servos neste lugar. E nós pedimos que o teu Espírito traduza no coração de cada um a tua palavra. Que esta palavra encontre guarida nos nossos corações. Que nós respondamos a tua palavra. Que nós recebamos-la com temor e tremor. Que nós nos deixemos ser moldados pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu declaro em fé que todo pensamento neste lugar é cativo à obediência de Cristo. As aves de rapina não roubarão a tua palavra. A tua palavra não cairá à beira do caminho, não cairá entre espinhos, não cairá entre pedras, mas a tua palavra neste lugar cairá em boa terra. E o resultado será 30, 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome. Pai, esta igreja é bendita e nós confessamos que a tua palavra restaura as nossas almas, que a tua palavra nos cura, que a tua palavra nos liberta, que a tua palavra nos salva, que a tua palavra nos santifica. Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Amém. Aleluia. Diga, Deus, tu vais falar comigo hoje. Aleluia. Glória ao Senhor. Queridos, nós estamos aqui diante de uma palavra tão poderosa, conhecida de vocês, conhecida desta igreja, a vida da Ana. Mas escute bem, queridos, Ana pertencia a uma família rica, a uma família bastarda. E ela morava em Ramataim, Zofim. Era uma cidade que ficava na montanha de Efraim. Mas apesar desta família, a família de Elcana, a família de Ana, conheceu o verdadeiro Deus. Esta família vivia em permanente conflito. E que conflito! Elcana, devido à cultura dos seus dias, ele era casado com 2 esposas. A primeira esposa era Ana, a segunda esposa era Penina. Como nós sabemos disso? Sabemos por quê? Porque Ana era estéril. E pelo fato de Ana ser estéril, segundo a lei judaica, esse marido poderia tomar uma mulher, outra mulher para ser esposa, a fim de que ele gerasse filhos. Por quê? Porque na cultura de Israel, uma família sem filho era uma família que não teria história. Era uma família em que o nome seria removido da terra a partir do momento que aquela pessoa morresse. Então, filho é posteridade, filho é perpetuidade. Então, todo judeu desejava se perpetuar na terra através dos filhos, através da sua descendência. Porque esta é a palavra de Deus. Quando Deus chama, faz o primeiro casamento no Éden. Deus diz para Adão: crescei, multiplicai
e enchei a terra. O casamento tem um propósito, é a povoação do planeta. Você querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que haja perpetuação da raça. E a perpetuação da raça vem através do casamento. Casamento. Instituição divina. Criação do Deus Todo-Poderoso. Casamento não é criação de homens, não nasceu em uma cultura. Casamento nasceu na presença de Deus no Éden. E Deus abençoa o casamento. Por esse motivo, Deus tanto condena o adultério, que é o sexo fora do casamento, como Deus condena terminantemente a fornicação, que é o sexo entre solteiro, porque para o nosso Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, o Criador da raça humana, o seu Criador, o Criador do casamento, o Criador do sexo, o nosso Deus cingiu o sexo só no casamento. O que passa disso é de procedência maligna. O que passa disso é rebelião. O que passa disso é pecado. E por esse motivo, as pessoas sofrem. E muitas vezes perguntam, por que eu estou sofrendo? Porque está andando em desobediência ao Criador. Está andando em desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Não adianta darmos desculpas. O pecado traz a morte. O pecado atrai maldição. O pecado nos aparta de Deus. O pecado é tão feio que foi necessário Jesus morrer na cruz do Calvário para arrancar, destruir o pecado. Então, escute bem, essa família vivia em constante conflito. E o conflito era baseado em que Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E aquelas duas mulheres viviam em pé de guerra constantemente. Porque Penina buscava desfrutar, conquistar o amor de Elcana. E Ana buscava conquistar o que Penina tinha, filhos. E Ana era uma mulher angustiada, Ana era uma mulher aflita, Ana era uma mulher sem paz. Mas Ana era uma mulher que era focada em um sonho. E o foco da Ana era ser mãe. Por isso que o nosso tema hoje é o derramar que gera milagres. O derramar que gera milagres. Amém, amados? O derramar que gera milagres. Nós precisamos ter essa consciência de que Deus Yahvé deseja que o nosso coração seja quebrantado, que o nosso coração seja contrito, que o nosso coração seja sincero, que quando nos aproximarmos dele, haja um derramar sincero na sua presença. Então, independentemente da família que Ana possuía,
ela tinha um sonho e ela iria perseguir o seu sonho. Ela iria perseguir o seu sonho. E ela sabia que o sonho dela não poderia ser satisfeito por homem nenhum. Ela sabia que o dinheiro que ela possuía também não poderia satisfazer o seu sonho. Ela sabia também que a posição social que ela destacava na sociedade lá de Ramat, ela também não conquistaria o seu sonho. Quantos anos Ana passou vivendo em angústia? Quantos anos Ana chorou? Quantos anos Ana viveu em aflição? Ana era como se fosse aquela pessoa que estragava a festa de todo mundo. Porque anualmente o seu marido descia para Siló celebrar o Senhor com seus filhos, com Penina e com Ana. E a Bíblia diz que ele repartia de uma maneira justa, presenteava a Penina, presenteava os filhos e presenteava a Ana. E por mais que ela ganhasse a melhor parte, ela não sorria. E por mais que aquele homem demonstrasse um amor gigantesco por ela, o seu semblante não mudava. Ela tinha uma alma amargurada. Ela tinha uma alma triste. E a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, mas um coração amargurado, triste, enfeia o rosto. E Ana era uma mulher feia porque a sua alma estava feia. Ela chorava. Ela estragava a festa de Elcana. Ela estragava a festa dos filhos de Penina. Ela estragava. Agora, por quê? Porque a Penina fazia questão de lembrar Ana. Você é uma árvore seca. Todo dia. Ana colocava a melhor roupa para ir para a festa. Colocava perfume, deixava o cabelo lindo. Mas quando Penina via, aí dava aquele sorrisinho maroto, aquele sorrisinho maligno de dizia, que adianta ser tão bela? Você é uma árvore seca. Em outras palavras, você não cumpriu o propósito pelo qual você nasceu, ser mãe. Então, claro que Ana era lembrada constantemente da sua derrota. Era lembrada constantemente de que ela era uma árvore seca e não tinha, meus irmãos, uma palavra mais maligna para Ana ouvir do que essa. Então Penina não a permitia sorrir. Não a permitia sorrir. A Ana comia a isca de Satanás todas as vezes. Todas as vezes a Ana comia a isca de Satanás. E se você está amargurada, você come a isca de Satanás todas as vezes. Se você se sente rejeitada, você come a isca de Satanás todas as vezes que uma palavrinha venenosa é ouvida. Porque é uma questão de coração. É uma questão de mente. Quem é você? Se você sabe quem é você em Cristo, então não tem isca de Satanás que você engula. Mas quando você não sabe quem é você em Cristo, então o diabo faz peteca, porque as peninas serão levantadas por Satanás
para liberar palavras malignas, a fim de roubar a sua alegria, a fim de roubar os seus sonhos, a fim de roubar a sua paz. Mas, queridos, o derramar verdadeiro na presença do Senhor gera milagres. E nós vamos ver aqui quais os passos que Ana deu para derrubar esse gigante. Porque era um gigante na vida da Ana. E Ana precisa dar passos em Deus para ver esse gigante derrotado. Lembre-se que esse gigante roubava a sua alegria. Lembre-se que esse gigante roubava a sua paz. Lembre-se que esse gigante quebrava os relacionamentos dentro da sua casa. Lembre-se que esse gigante construía muros entre Ana e o seu próprio marido, entre Ana e os filhos de Elcana, e entre Ana e Penina. E com certeza, esse gigante também fazia diferença entre Ana e sua sogra, entre Ana e os seus cunhados, entre Ana e as suas amigas, entre Ana e a sua vizinhança, porque Ana vivia cabisbaixa, derrotada, sem paz, sem alegria, porque esse gigante se apresentava diariamente na sua presença para roubar o que Deus tinha projetado para ela. Agora escute bem, meus amados, gigantes só são derrubados na presença do Senhor. Não se derruba gigantes sem que esteja na presença do Senhor. Golias só foi derrotado porque Davi estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque Davi se revestiu do Senhor dos Exércitos. E quando ele ousou ir lutar contra Golias, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Então você, meu irmão, você, minha irmã, não vai ser transformada, não vai ser mudado se você não decidir entrar na presença de Deus. Esse gigante que perturba a sua vida só vai ser derrotado na presença de Deus. Na presença de Deus, a abundância de alegria. E na sua destra, há delícias perpetuamente. É na presença de Deus que nós somos transformados. É na presença de Deus que nós somos curados. É na presença de Deus que somos santificados. É na presença de Deus que recebemos a sondagem dele. É na presença de Deus que as nossas imperfeições são reveladas. É na presença de Deus que nós somos transformados. Então, Ana precisava derrotar esse gigante. E ela descobriu que sozinha não o derrotaria. E ela descobriu que em casa, dentro de casa, ela também não o derrotaria. Por isso, quando ela desce a Siló, ela decide entrar na presença de Deus. Escute, meus amados irmãos. Entrar na presença de Deus é uma decisão, é uma escolha. A vida é feita de escolhas. A
A Bíblia nos manda escolher a vida. E escolher a vida é escolher Jesus. Escolher a vida é escolher obedecer os mandamentos do Senhor. É uma escolha que você toma. É uma escolha. Eu tomo a decisão, você toma a decisão. E veja, Ana toma a decisão de entrar na presença do Senhor. Quantas vezes Ana desceu a Siló com seu marido Elcana? Muitas vezes. Anualmente, Elcana descia a Siló para entregar o dízimo, as ofertas ao Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Anualmente, e anualmente, Ana chorava, chorava e chorava. Anualmente, Ana descia, mas a sua vida não era mudada, a sua vida não era transformada, ela continuava triste, amargurada, infeliz, rejeitada, com sentimento de abandono e dominada por uma inveja de Penina. Ana tinha Penina como a sua inimiga mortal. Por quê? Olhar Penina trazia a Ana lembrança. Ela é uma árvore frutífera, eu sou uma árvore seca. Puxa, Deus deu tantos filhos a Penina, porque não poderia dar pelo menos um para mim. Bastava um para remover o meu opróbrio. Bastava um para eu andar de cabeça erguida nessa clã. Muitas vezes ela desceu a Siló e ela voltou pior para a sua casa. E por que ela voltou pior? Porque ela não decidiu entrar na presença de Deus. Agora, quando ela toma a decisão, olha o que a Bíblia diz, versículo 9. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Oh, aleluia, diga, Ana se levantou. É necessário que você se levante. Muitas vezes você está esperando a apóstola Selene se levantar a seu favor. Não. Ela pode até interceder por você e se levantar a seu favor e pregar, e ministrar, e impor mãos, e ungir, e expulsar demônio para lá e para cá. Mas se você não se levantar, nada disso tem efeito na sua vida. É necessário que você se levante. É necessário que você diga, basta, Satanás. É necessário que você diga, não serei capacho do inimigo. Eu vou tomar posse daquilo que Cristo conquistou para mim na cruz. Eu sou filho, eu sou livre. Todas as bênçãos que Deus conquistou na cruz, para mim, é minha. E eu vou viver na dimensão do Calvário. Ana se levantou. Ana se levantou. Ana se levantou. Decidiu se levantar. Fez a escolha correta. Ela se levantou. E veja que quando Ana se levanta, quem está ali, sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, é quem? É o sacerdote Eli. Veja que Ana poderia muito bem ficar envergonhada, acanhada. É o sacerdote. Ele está ali. Eu não vou. Mas ela criou coragem. Ela se revestiu de ousadia,
de coragem, disse: se eu não tomar a decisão, eu morrerei. Se eu não tomar a decisão, eu viverei de angústia em angústia, de depressão em depressão. E eu não quero viver nessa infelicidade. Eu quero o que Deus determinou para a minha vida. Amém? Então Ana não se intimidou com a presença do sacerdote ali. Muitas vezes nós perdemos a bênção porque se intimidamos. Ficamos intimidados com o nosso líder. É fulano que está ali, então você não vem. A pastora está ali, aí você não se derrama como deve se derramar, porque você acha que a sua apóstola, que o seu pastor ora melhor, então você não vai ousar abrir a boca para orar diante deles. Meus irmãos, sabe quem é a pessoa mais importante aqui nesse lugar? É Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós neste lugar, estamos aqui para adorá-lo, para servi-lo. E todos nós precisamos do Senhor. Nós não somos melhores do que os outros. E não somos maiores do que os outros. Diante de Jesus, somos todos filhos. Somos todos irmãos, lavados pelo mesmo sangue. Diga aleluia. Então veja que a Ana poderia muito bem ser impedida de orar, porque o sacerdote Eli estava ali. Mas ela tomou a decisão aqui dentro e disse: ninguém me tira da presença de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, me impedirá de entrar na presença de Deus. Você diz amém? Aleluia. Veja, 3, mesmo amargurada, ela se derrama totalmente diante do Senhor e chora em oração abundantemente. O versículo 10, com a alma amargurada. Queridos, com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor. A Bíblia diz: vinde como estais, cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. É em angústia que devemos buscar o Senhor. É em aflição que devemos buscar o Senhor. É com falta de perdão que devemos buscar o Senhor. Não importa como está seu coração, não importa. Na presença do Senhor há conserto. Na presença do Senhor há cura. Na presença do Senhor há libertação. Na presença do Senhor você não se levantará o mesmo. Amém? Então veja que Ana, amargurada, ela vai orar ao Senhor. Eu acho assim um espetáculo, porque Ana não está vivendo no tempo da graça. Ana está no tempo da lei, no tempo onde o sacerdote é quem mediava a causa do povo. Mas Ana se coloca diante do Deus vivo e verdadeiro, Yahvé dos exércitos, e ela vai orar, e ela vai chorar muito diante do Senhor. Ela vai se derramar em verdade, pela primeira vez. Ela vai remover todas as máscaras. Ela vai remover todas as desculpas. E ela vai se derramar diante
do Senhor. Queridos e queridas, Deus conhece o seu coração. Você pode colocar máscara para mim, máscara para sua esposa, máscara para seu filho, máscara para o pastor, para a apóstola. Você pode botar máscara para qualquer pessoa, mas para Deus você nunca poderá pôr máscara. Sabe por quê? Porque Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo pode. O salmista Davi declarou: para onde fugirei do teu espírito? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, até lá a tua mão há de me guiar e a tua destra me susterá. Como diz aquele cântico de criança, ninguém pode se esconder da presença de Deus. Então, em nome de Jesus, tira a máscara e se derrame diante do Senhor, porque Ele tem cura para a sua alma. Ele tem resposta para as suas interrogações. Diga aleluia. Ele tem cura para essa dor do seu passado. Não importa o seu passado, o nosso Deus vai lá no seu passado e arranca o seu passado e joga no mar do esquecimento. Ele cura as memórias enfermas da sua mente. Não importa o que o seu pai fez, o que o seu avô fez, o que o seu tio fez. Não importa com que idade você foi ferido. Não importa. Jesus está aqui. E assim como Ele curou Ana, Ele quer curar você. Mas é necessário que você se derrame na presença do Senhor. É necessário que você seja sincero diante de Deus. É necessário que você decida como Ana, chorar, 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 chorar e chorar muito na presença do Senhor. Lembra do apóstolo Pedro? Ele era alguém que amava Jesus, sim. Ele era um dos queridos, né? Um dos queridos de Jesus. Um dos íntimos de Jesus. Mas quando Jesus declarou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Senhor, por ti eu dou a minha vida. Em outras palavras, o Senhor está muito enganado. O Senhor está muito enganado. O Senhor não me conhece. Eu amo demais o Senhor. Olha, eu sou melhor do que esses aqui. Eu estou disposto a morrer por ti. Eu te amo tanto, tanto e tanto. Senhor, pensa bem. O Senhor está enganado. Jamais te negarei. Jamais te deixarei. Aí Jesus disse: ô Pedro, o diabo pediu para te peneirar, mas eu orei por ti. Oh, aleluia. Eu orei por ti. Você percebe que todos esses avisos que Jesus deu para Pedro, Pedro nem ligou? Nem disse assim: muito obrigada, Jesus, você orou por mim. Ah, que história é essa de peneirar? Que história é essa de peneirar? Jesus está enganado. Imagina, eu, Pedro, uau! Jamais o negarei. E o que acontece, irmãos? Vocês percebem que Jesus deixou Pedro passar por uma experiência muito amarga. Mas aquela experiência amarga era necessário para quebrar a soberba do apóstolo Pedro, para quebrar o orgulho do apóstolo Pedro, para que Pedro compreendesse que ele era pó e que o grande é Jesus de Nazaré. Mas
quando o galo cantou, aí Pedro lembrou de tudo que Jesus disse. Certo? Mas o que foi que ele fez? Ele se revestiu de culpa, de abandono, rejeição. Ele se sentiu como? A Bíblia diz que ele chorou. Quando o galo cantou, o espírito de arrependimento veio sobre o apóstolo Pedro. E ele chorou amargamente. Ele chorou verdadeiramente. Ele se rendeu de fato a Jesus. E ele disse: pequei contra ti, neguei ao meu Senhor, não sou digno de ser apóstolo dele, me perdoe. E ele se arrepende, ele chora, ele se quebranta, ele se rasga na presença do Senhor. Foi isso que aconteceu com Ana. Ana se rasgou na presença do Senhor. E meus amados irmãos, todo aquele que se rasga na presença do Senhor encontra o quê? Refrigério. O que é que diz o Salmo 23? Refrigera a minha alma. Diga aleluia. Então Deus tem refrigério para você e para mim. Ele conhece você e a mim. Ele não fica surpreendido com as suas quedas, nem com as minhas quedas. O que ele deseja é que haja em mim e você arrependimento, quebrantamento, mudança, transformação. E que só ele é quem pode fazer. Amém? Vamos mais adiante, veja. Ana, em meio às lágrimas, o que vai fazer? Ana decide fazer um voto na certeza de que ela seria ouvida pelo Senhor dos Exércitos. Vamos ver o versículo 11 aqui, ó. E fez o seguinte voto. Olha, ela estava em lágrimas profundas diante de Deus. Tá certo? E ela vai fazer um voto. Ó Yahvé dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino. Ela queria um homem, ela não queria uma menina. Agora, por que ela queria um menino? Porque homem é cabeça de raça. Homem traz a semente. Homem é quem perpetua a família. Tá certo? E Ana vai pedir um menino. Ela vai pedir um homem. Porque ela deseja que a sua família seja perpetuada na terra. E ela pede um menino não para ela, mas para Deus. Ela não pede um menino para apresentar a sociedade de Efraim e desfilar. Agora chame-me de árvore seca, por favor. Chame-me agora. Não, ela não fez isso, não. Ela poderia até fazer, mas ela não fez. Porque ela não estava ali revestida de egoísmo. Ela não estava ali revestida de egocentrismo. Ela não estava ali revestida de revanche. Ela não queria que Deus a atendesse para que ela chegasse na cara de Penina e dissesse: agora me chame agora de árvore seca, vá. Não, ela não fez isso. Ela quis um menino para dedicar a quem? Para dedicar ao Senhor. Não esqueçamos o que diz a Bíblia. Todo aquele que abre a madre pertence ao quê? Pertence ao Senhor. E Ana queria
que aquele que abrisse a madre dela pertencesse ao Senhor. E ela queria um menino, para que esse menino fosse dedicado ao Senhor e Deus cumprisse nesse menino os propósitos dele. Diga aleluia. E veja, ela diz assim: eu o dedicarei por todos os dias da sua vida. E ela vai fazer nesse menino um voto de Nazireu. Vai colocar uma marca nele, para que todos saibam que ele pertence a Yahvé. Aí ela diz assim: e navalha não passará pela cabeça dele. Diga aleluia. Então, escute bem o que Ana está fazendo. Ela está fazendo um voto, ela quer ser mãe. Mas ela não quer ser mãe para ter esse filho para ela. Ela quer ser mãe para devolver essa oferta ao Senhor. Olha, essa Ana é demais. Quando chegar no céu, eu vou conversar com ela. Amém? Porque uma mulher de Deus, ela vai entregar para Deus. Ela vai fazer um voto. E veja que ela faz um voto e ela não consulta o seu marido. Por que eu vou dizer isso? Porque a Bíblia diz aqui, ó, escute bem, ó. Números capítulo 30, versículo 2. A lei do voto. Quando um homem fizer voto a Yahvé, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca fará. Tá vendo? Um homem macho, tá? Aqui. Masculino. Quando ele fazia um voto, ele não precisava pedir autorização ao pai, nem à esposa. A palavra dele tinha poder. A palavra de um homem tinha lei. Mas escute, se fosse uma mulher que fizesse voto, se ela fosse virgem, na casa do seu pai, o pai tinha que dar aval. Se o pai não desse aval, o voto não tinha valor nenhum. E se a mulher fosse casada, ela precisava também do aval do marido. Se o marido não concordasse com o voto não valeria, ainda que fosse feito na presença de Deus. Está ouvindo? Olha aqui, ó. Vou ler para você, ó. Versículo 6. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios com que tiver ligada a sua alma, e seu marido ouvir, se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos. E as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidos. Mas, se seu marido lhe tolher no dia em que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. Está ouvindo? Então, a mulher casada, quem dava o aval ao voto era o marido. Agora, pensem bem, olha que voto sério. O bebê não seria só de Ana, o bebê seria de Elcana. Agora, pense bem em Elcana. O que ele mais queria era que Ana fosse mãe. Ana é para Elcana o que Raquel era para Jacó. Tá certo? Então, por que José se tornou primogênito? Porque aquele Jacó era apaixonado por Ana. Ou por Raquel. Já que Rubem pecou, o segundo filho dele é que devia ser o primogênito. Gade. E ele, esqueceu desse negócio. E foi lá para José. Por quê? Porque o sonho que dominou a mente de Jacó por anos era que Raquel fosse mãe de um filho dele.
Tá certo? Então é o Cana. Agora esse aí é um bebê que vai nascer, filho de um amor. No entanto, Ana está se obrigando diante do Senhor, entregando esse bebê ao Senhor, declarando o que esse bebê vai ser. E ela está dizendo: eu não vou criá-lo, eu vou trazê-lo à sua presença. Eu vou entregar em Siló. Eu vou entregar essa criança ao sacerdote. E o sacerdote é quem vai criar. Eu só vou amamentá-lo até que o tempo da amamentação se conclua. E quando concluir, eu devolverei a ti. Pense o que é isso, meus irmãos. Pense o que é isso. É alguém que amava a Deus acima de todas as coisas. O bem da Ana não estava naquele filho. O bem da Ana estava no Deus que deu o filho. Amém. E quantas mulheres se perdem no caminho? Se perdem na caminhada. Porque torna aquele filho o bezerro de ouro. E eu tenho uma triste notícia para dizer. Que todo ídolo tem perna de pau. Então é perigoso quando você toma o seu filho e o torna um ídolo. Ele pode morrer. Ele pode morrer por causa da sua idolatria. Porque todo ídolo é quebrado. Todo ídolo é destruído. Então Deus nunca projetou que um filho fosse um ídolo na vida de um pai ou de uma mãe. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E não esqueçamos que todo filho é herança do Senhor. Bota na tua cabeça isso. Seu filho, sua filha é herança do Senhor. Um dia você vai ter que devolvê-lo a Deus, querendo ou não. Deus vai tomá-lo para si. Deus vai tomá-lo para si. O que Deus quer é que você tome a consciência de que seu filho e sua filha pertencem ao Senhor. E que Deus está dando a vocês um grande privilégio de serem mordomos de Deus. De tomar ele não cai, não. Tá, joia. De tomar, sabe o quê? De tomar esse presente que Deus colocou nas suas mãos. E você fazer o quê? Lapidá-lo. Porque Deus entregou a você uma pedra bruta. E é você quem vai lapidar esta pedra bruta e torná-lo um diamante de valor na presença de Deus. Então não esqueçamos, é a Bíblia quem diz, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Ana nunca ouviu isso. Porque quem escreveu esse texto foi o salmista Davi. Então, Ana não ouviu, como a gente ouviu, esta palavra, os filhos são herança do Senhor. Mas Ana, quando vai se colocar diante de Deus, pedindo um filho, para que sua madre fosse aberta, para que ela deixasse de ser uma árvore seca, o que é que ela vai fazer? Ela vai dizer assim, Senhor, não é para mim, é para ti. Só usa-me. Só usa-me. Olha, coloca no meu ventre, tá? Utilize-se do meu corpo, porque esse filho não é meu,
esse filho é teu. Cumpra-se em mim a tua vontade. Você diz amém? Glória ao Senhor por isso. Então, essa mulher, ela vai gerar um milagre, porque ela está disposta a ir com Deus até as últimas consequências. Ela está disposta a ir com Deus até as últimas consequências. Oh, aleluia. Veja o que Ana faz mais. Ana perseverou em orar diante do Senhor. Ela gastou tempo na presença do Senhor e se derramou diante do Senhor. Veja versículo 12. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então veja que Ana fez o quê? Ela perseverou em orar. Ela não se colocou na presença de Deus e ficou olhando para o relógio, como muita gente faz. Entendeu? A Bíblia diz, não tenha pressa de sair da presença do Senhor. E quanta gente com pressa, né? Basta o culto passar um minuto e olha, e olha, e olha. E a bênção é roubada, porque o relógio lhe rouba a bênção. Ana se derramou e permaneceu. Eu pergunto, você quer milagre? Você quer ver seu filho transformado? Você quer ver sua casa restaurada? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser alguém que vai marcar a história dos seus dias? Então tem que permanecer na presença de Deus. E permanecer e perseverar na presença de Deus. Não se preocupar com o tempo. Orar, orar, orar. Até que... Veja que Ana, ela está se derramando, mas ela não está dialogando com Deus no sentido de só dizer, eu sou assim, o Senhor não me deu um filho, Penina é tão horrível, não é assim que muita gente faz na oração? Se ajoelha só para reclamar, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e chora, e fala do pastor, e fala da pastora, e fala do irmão, fala do marido, acaba com o marido, acaba com o filho, acaba com a sogra, com a nora, xinga todo mundo. Aí depois se levanta e diz que falou com Deus. Mentira. Você falou com seus próprios problemas. Aí você não vai receber de Deus a bênção. Passou, levanta triste, amargurada, feia. Sim ou não? Sim, porque não se encontrou com Deus. Quem se encontra com Deus, levanta bonito. Levanta alegre. Levanta feliz. Levanta curado. Levanta restaurado. Levanta cheio de fé, cheio de ânimo. Levanta com o foco certo. Veja, Ana não está ali num divã que vai falar com o psicólogo, fala. Bobão, tá só falando. O psicólogo nenhum resolve seu problema. E não resolve mesmo. Só é um ouvido para que você se derrame. Mas se você aprender a pegar o Espírito Santo como seu psicólogo, você vai ser curado. Você vai ser curado, vai ser restaurado, vai ser liberto. Não tem depressão que fique. Não tem espírito de pânico que permaneça. Porque o Espírito Santo sonda a sua mente e sonda o seu coração. Então, Ana se derrama e ela espera ouvir a Deus.
Ela espera uma resposta. Ela faz um voto, se entrega. Ela chora, ela ora. E ela não está orando alto. Ela está movendo os lábios. Ela está falando só com Deus. Só com Deus. E escute bem, meus amados. Quando ela está orando desta maneira, tá certo? Quem é que está ali vendo ela? O sacerdote ali. O sacerdote ali. Agora imagine, diga sacerdote. Diga, tem peso ou não tem? Tem um peso terrível, não é não? É sim, pense bem, o sacerdote, o mediador, a autoridade espiritual maior ali, era o sacerdote ali. Aí esse sacerdotezinho, complicadozinho, né? Que não está com discernimento do espírito correto, que está cansado de ver mulheres embriagadas no tabernáculo. Os próprios filhos dele eram uns filhos de Belial, prostituto, promíscuo. Então ele estava cansado de ver muitas mulheres chegando bêbada no tabernáculo. E ele guardou a cena, né, na sua retina. E quando ele vê Ana, ele compara ela a quê? A filha de Belial, as bêbadas. Que tristeza, né, não, meus amados? É uma tristeza. Agora você, o que é que você faria? O que é que você faria? Veja, Ana não perdeu o foco diante da acusação feita pelo sacerdote ali, chamando-lhe de embriagada. O que que você faria? Ó, quanta gente metida besta na igreja. Sai da igreja. Deixa de servir a Jesus. Porque eu vi uma palavra desse tamanho, sim, da líder, do pastor, da pastora. Quem é ela para falar isso de mim? Ela não chamou você de embriagada ainda, nem filha de Belial. Você está ouvindo? Veja que Ana poderia perder o foco se ela não tivesse a consciência que ela estava na presença de quem? Na presença de Deus. Ela orava a quem? A Deus. Então não importa o que fulano, beltrano, cicrano está pensando. Você sabe quem você é. Você sabe a quem você está buscando. Aleluia. Então é necessário que vocês entendam isso, meus amados. Jesus foi chamado de beberrão. Foi ou não foi? Foi chamado de beberrão. Brincadeira? Jesus foi chamado de embusteiro. E foi acusado de expulsar demônios por espírito de Beelzebu. Eu pergunto, Jesus saiu do foco? Não. Deixou de pregar? Não. Deixou de curar? Não. Deixou de ensinar? Não. Foi para a esquina chorar? Foi? Não. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós somos imitadores de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Então, por favor, não engula a isca de Satanás. Não engula. Viu, pastor? Vai cantar para Jesus. Vai cantar para Jesus. Vai cantar para Jesus. Vai cantar para Jesus. Eu removo esta palavra maligna que foi dita sobre a sua vida quando criança. Removo na autoridade do nome de Jesus. E vai cantar, e vai louvar, e vai glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. O que foi que seu professor falou contra você, sua mãe, seu pai, seu avô? Hoje é dia de você liberá-lo em nome de Jesus. E ficar com o que Deus pensa a seu respeito. Ele tem pensamentos de paz e de
justiça a seu respeito. Aleluia! Aleluia! Ana não perdeu o foco. Ana não se preocupou com o que Eli estava dizendo. Eli estava enganado. Ana não exaltou a sua voz. Ana não disse, seu velho sem vergonha. Não disse. Ele era uma autoridade de Deus ali, amém? Ana não. Ela não se levantou com raiva, vou embora, não volto mais a Siló. Esse sacerdote está me confundindo como a filha de Belial. Não, meus amados. Meus amados irmãos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos dar desconto. Sabe o que é dar desconto? Dar desconto. Você não sabe o que seu irmão está passando. Às vezes seu irmãozinho está com algum problema desse tamanhão assim, ó. Aí ele passa por você e não dá bom dia, ou não dá boa tarde, ou não dá a paz do Senhor. Vai para aquele irmão, o quê? Não falou comigo. Aí faz uma confusão. Há poder no sangue de Jesus, amém? Há poder no sangue de Jesus. Todos nós podemos nos enganar. Todos nós temos problemas. Às vezes entramos na igreja, assim, né? Não damos um sorriso. Às vezes vem com um problemão de casa, né? Às vezes chegou ali na porta e a irmã vem. Apóstolo, isso. Aí a bichinha. Aí entra aqui e vocês já ficam assim, pensando. Não, meus irmãos. Daqui a pouco ela vai dar uma gargalhada. Daqui a pouco ela vai sorrir. Daqui a pouco ela vai orar. Mas por quê? Porque todos nós somos o quê? Falhos, imperfeitos, vulneráveis. Quem é bom é Jesus. Ele é que é bom, aleluia! Ele é que é bom, Ele é bom. Ele é bom na sua vida. Ele é bom na sua vida. E Ana, amados, ela não perdeu o foco. Ela permaneceu ali buscando a presença do Senhor. E veja o que ela disse a Eli. Olha que resposta sábia. Olha, Eli falou forte com Ana. Imagine. Olha o que a Bíblia diz. Olha. Eli a teve por embriagada e disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Já pensou? Você está orando, falando com Deus, e chega o líder e diz uma coisa dessa. Você chora, né? Você tem duas opções. Você diz, aqui eu não fico mais. Ou você se quebranta e diz, Senhor, perdoa o meu líder. Ele não está entendendo bolufas de nada. Aí ela disse assim, olha, repara que Ana, quebrantada, a resposta sábia, sincera e respeitosa que Ana dá ao sacerdote ali, libera a bênção que ela veio buscar. Veja, eu acredito que ali foi o teste de Jesus na vida dela. Sabe teste? Sabe o que é teste? Deus faz o que com que nós passemos? No teste. Olha, escuta bem. Ela está já encerrando a oração. Já chorou, já lamentou, já se entregou, já fez um voto a Deus. Quando ela está concluindo, chega o sacerdote e diz, você está bêbada. Para de tomar vinho, mulher. Ele não disse manso, não. Ele disse em tom de carão mesmo. Imagine. E agora? Ou você dá um chute no balde, vira o pau da barraca e vai embora. Briga com o homem e sai. Quantos fazem isso aqui? Está entendendo? Olha,
Cuidado, não faça mais não. Os humilhados são o quê? Diga outra vez. Os humilhados. Outra vez. Agora tem outro versículo que diz o quê? A soberba precede a queda. Outra vez. A soberba precede a queda. Mais uma vez. Aí diz assim, Deus o quê? Rejeita, resiste, diga resiste. Ao soberbo. Venha cá, meu filho, venha cá. Venha cá aqui, ó. Olha o que é resistir, ó. Olha, imagina aqui, ó. Ó, olha. Resiste. Desculpa, filho. Deus resiste ao soberbo. Resiste. É fácil isso? Mas ele dá o quê? Graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. Ana estava sendo testada. Vamos ver como é que ela vai reagir ao homem de Deus. Porque ali era um homem de Deus. Ela é a autoridade de Deus naquele lugar. E ela deveria o quê? Respeitar, honrar o homem de Deus. E ela poderia tão somente ignorar e responder à altura. Mas ela não fez isso. Olha o que ela faz. Porém, Ana respondeu: não, meu Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante Yahvé. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Você já pensou? Que mulher sábia? Que mulher sábia? Que palavra de sabedoria ela liberou para o sacerdote? Ela respondeu a ele com sabedoria. Ela respondeu com respeito. E ela também não camuflou, ela foi sincera. Aí, essa resposta de Ana é que vai liberar a ela a bênção. Você pode perder a bênção por uma resposta errada que você dá. Você pode perder a bênção por uma atitude tomada impensadamente. Quantas pessoas perdem a bênção? Por quê? É Coca-Cola quente. De não levo desaforo para casa. Sabe o que minha mãe dizia para nós, filhos? Ela dizia assim, que o cemitério estava cheio dos valentões. Minha mãe sempre dizia isso. O cemitério está cheio dos valentões. Então, queridos, muitas oportunidades são tomadas. Por quê? Ou perdidas. Por quê? Porque a nossa boca nos faz pecar. A nossa boca nos faz perder a bênção. Eu acredito que Deus estava testando a Ana, como Deus testa a mim, como Deus testa a você. Ana estava na presença de Deus e ela deveria continuar com seu coração quebrantado. Não importa se alguém interpretasse ela mal, mas ela foi sábia. E quando Eli ouve, olha que coisa linda. Quando o sacerdote Eli ouve a resposta
da Ana, olha o que ele diz. Olha o que ele fala para a Ana. Ele diz, olha, o sacerdote Eli vai confirmar a oração da Ana e a abençoa. Ele vai confirmar, ele vai dar o aval. Não esqueçamos que ele é sacerdote. E o sacerdote era o mediador entre Deus e o povo de Israel. Ana precisava da concordância do sacerdote. E ela recebe esta concordância por causa da palavra de sabedoria que ela libera. Aleluia. Aí Eli diz assim, então respondeu Eli, vai em paz, oh aleluia, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Oh aleluia, glória a Deus. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Veja que espetáculo, em outras palavras, eu, sacerdote ali, concordo com a sua oração. Eu digo amém ao seu milagre. Ele nem sabia que voto ela tinha feito, mas ele vem ali para dizer, concordo, amém. O Deus de Israel vai responder a sua oração. O Deus de Israel vai curar a sua alma. O Deus de Israel vai tirar a angústia, o medo, a rejeição do seu coração. O Deus de Israel vai transformar você em uma árvore frondosa. Diga aleluia. Toda maldição vai ser removida. E hoje, Ana, você é abençoada. Agora veja, amados, olha o que Ana gerou. O que Ana gerou naquela oração. O que Ana gerou, deixa eu beber mais. O que Ana gerou? Que coisa linda. Olha, quando ela se levanta da oração, depois que Eli libera a bênção, olha o que diz Ana, que a tua serva encontre graça diante de ti. Em outras palavras, eu concordo com a bênção que você está liberando sobre a minha vida. Agora veja como ela se levantou. Olha, Ana devia ser bem magrinha, não era como eu não. Ela também não comia, jejum intermitente a vida inteira. Ela vivia de jejum a vida inteira, não comia, chorava, amargurada, atribulada, angustiada, rejeitada, abandonada, meu Deus, ferida, infeliz. Que tristeza. Nem o amor de Elcana conseguia fazer aquela mulher sorrir. Ele entregava assim, ó, cartão de crédito, vá lá no shopping, compre tudo que você quiser. E ela, nada, não tinha presente que fizesse Ana sorrir. Agora veja o que diz a Bíblia. Então a mulher seguiu o seu caminho, tá bom? Levantou dali. Aí diz, e comeu, diga aleluia. Diga aleluia. Aleluia. E aleluia. Olha, gente, me desculpe, mas comida é pra gente feliz. Olha, você veja não, a menina que Jesus ressuscitou, a filha de Jairo, quando acabou, dê comida. Tô mentindo? Tá lá. Dê comida. Aleluia.
Olha aí, Ana, um fastio eterno de tristeza, de depressão, de angústia. Não come, magrinha, elegantezinha, mas feia. Sem alegria do espírito, sem beleza da alma. Mas no dia que Jesus curou ela, Ana comeu. Aleluia! Ana comeu, sentou na mesa com alegria. Olha, imagine você, a casa da Ana, a mesa, Penina, seus filhos, Elcana. Aí chega Ana, um sorriso. O que foi que aconteceu? Uau! Ela está linda. Aí ela chega e come. Penina, não é possível. O que foi que aconteceu? Ela está comendo, você vai ficar bonita. Vai comer mais e mais e mais. Você nunca mais vai tirá-la da mesa. A depressão tira você da mesa do Senhor. Tira você da comunhão com seus irmãos. Tira você da comunhão com seu esposo, com seus filhos. É Satanás que faz isso. É Satanás. A mesa é lugar de comunhão. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Olha, Satanás, olha a mesa que Jesus preparou para mim. Olha, eu vou sentar, tá? Sento, como com alegria. E você fica aí invejoso, porque você está vendo o que Deus preparou para mim. Quem não me quer na mesa de Jesus é Satanás. Quem não quer você na mesa é Satanás. Quem não queria Ana na mesa era Satanás. Mas quando ela vai para a presença de Deus, ela é curada. Ela é transformada. Ela é restaurada. E diz a Bíblia, e a sua aparência deixou de ser triste. Oh, a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Então, queridos, Ana gerou milagres. Aquela oração da Ana foi uma oração para a posteridade. Ela não só gerou o Samuel, ela não só gerou a sua libertação, a sua alegria, a sua transformação, mas ela gerou grandes coisas para Deus e para a nação de Israel. Vamos aqui. O que Ana gerou nesse derramar diante de Yahvé dos exércitos? Então, quando você se derrama diante do Senhor, você gera o que você não sabe. Viu? Você gera o que você não sabe. Você gera muito mais além daquilo que você pensou que estava gerando. Porque quando você se derrama diante de Deus e você ora, Deus recebe a sua oração. A Bíblia diz que os anjos vêm com salva de prata e toma as nossas lágrimas, toma as nossas orações e leva para o trono do nosso Deus. Oh, meus irmãos, é tão lindo, é tão lindo. Olha, Ana gerou primeiro a libertação da sua própria vida. Quer ser liberto? Você tem que querer. Você fica esperando só a aposta por mão. Ó, irmão, escute aqui. Aqui, ó. Aqui é a fonte da libertação. A fonte da libertação é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. A Bíblia diz que ela é mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela divide juntas e medulas, alma e espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos mais íntimos do coração. Diga aleluia.
Então, não adianta você simplesmente ficar recebendo ministração se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de palavra. Porque quem vai operar libertação em você é a palavra de Deus. A sua mente deve ser a mente de Cristo. E você deve ocupar a sua mente da palavra de Deus. Amém? Essa palavra cura. Eu estava aqui no Japão, deixa eu contar para você, olha. Ela cura, ela é demais, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Eu estava num retiro aqui no Japão. Gente de várias igrejas. E eu estava com 10 dias de jejum total. E eu fui fazer esse retiro e ministrar assim mesmo, assim, ó. Às vezes só Jesus, tá? E naquela época se ministrava tudo, né? Porque nós não tínhamos tanta gente, então tudo. Libertação, salvação, cura interior, tudo. Aí chegou o dia da cura interior. E eu disse, Jesus, se eu tivesse alguém para fazer isso, eu mandaria. Porque esse assunto eu não sou muito assim, mas eu prego, mas eu prefiro que outro faça. Tem gente que tem mais unção para cura interior, tá certo? Como outros têm mais unção para libertação e assim sucessivamente, eu reconheço. Aí eu disse, meu Deus, me ajuda. Agora é hora da cura interior, ministrar todo mundo cura. Eu, tá bom, fechei os olhos. E eu comecei a ministrar a cura. Quando eu estou lá ministrando a cura, aí eu tenho uma visão aberta. Eu fui levada à minha casa, à minha antiga casa, quando eu era criança. E eu vi a minha mãe grávida na porta da cozinha, olhando para o céu. E eu vi o fogão de lenha apagado e as panelas vazias. E eu chorei. Eu chorava, eu gritava, eu urrava. Porque naquele dia eu entendi que eu nunca gostei de ver fogão apagado. E nunca gostei de ver geladeira vazia. Onde é que estava a questão do problema? Lá. Aí naquele dia eu gritava, chorando. Aí Deus disse assim para mim: eu sou a tua provisão. Amém. Nunca faltará azeite, nem farinha na panela. Aleluia. Onde tu fores, eu sou a tua provisão. Aleluia. Está ouvindo? Está ouvindo? Então, irmãos, essas curas só Deus pode fazer. Através da palavra, não escolhe o dia, não escolhe a hora, o vento sopra onde quer. Por isso, se você tiver uma vida devocional, uma vida com Deus, na oração, na palavra, você vai ser curado de muitas coisas. O Espírito Santo vai mexer onde você nem imagina, mas ele vai trazer a sua cura. Tá? Porque quando a gente está ministrando, a espada corta aqui, corta aí. Se não cortar aqui, está errado. Tem que cortar todos nós. Porque ela é faca de 2 gumes. Quer ver outra cura que eu recebi? Assim? Eu estava lá em São Paulo. A pastora Neuza estava ministrando pela primeira vez na Insegec, né?
muita gente lá na Insegec, e eu também estava participando daquele evento. E no último dia, antigamente, ela tinha... o último dia era cura por palma, já viu, né? Pegava aquele pandeirinho, estrelinha, e ficava... E o povo batendo... Eu, meu Deus, cura por palma, eu nunca vi, mas tudo bem. Eu disse, tudo bem, eu não entendo, mas eu vou ficar quieta, porque Jesus é poderoso. Então, eu não critico. Aí, eu sentei no primeiro banco. Aí, ela foi começar a ministrar. E ela, assim, todo mundo batendo palma e ela ministrando. Cura por palmas. Eu digo, Jesus, olha essa daí, eu quero ver. É nova para mim, mas aleluia por isso. Pois, meu irmão, aí ela começou. Aí, quando ela começou a ministrar a paternidade e falou a palavra pai, oh, meu Deus. Eu estava no primeiro ano, fiz o maior escândalo. Abri a boca gritando. Sabe por quê? Porque naquele dia eu fui levada ao enterro do meu pai. Eu não fui para o enterro do meu pai. Não porque eu não quis, porque a pobreza não me deixou. Eu morava em João Pessoa, no seminário, e papai faleceu em dezembro de 84, quando eu entrei no seminário. O que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus e ir para Aracaju, não tinha. E, além do mais, ninguém fez uma coletazinha para me mandar. Então, chorei. E só ficava pensando na salvação do meu pai. E aí, depois de uma semana, eu fui para casa. Eu lembro que eu subi a ladeira da minha casa correndo, porque eu já subi chorando para abraçar a minha mãe. E quando eu cheguei, ela estava sentada no sofá e eu abracei. Quando eu botei meu pé e abracei, ela disse assim, olha que Deus poderoso, fique tranquila, seu pai foi salvo. Ai, gente, é demais da conta, hein? Aleluia! Aí, naquele dia, eu fui tirada do local. O pastor Júnior, o pastor Elane, o pastor Valnice, me tiraram porque era um escândalo terrível. Oh, meu Deus, eu sou escandalosa mesmo. Era tanto do grito. Aí, e o que aconteceu? Eu estava numa angústia, pedindo perdão. Eu não fui para o seu sepultamento, eu não pude. Vê se pode, já tinha passado tantos anos. E eu estava com essa dor que não sabia que existia, que só o Espírito Santo podia saber que estava ali presente. E, queridos, naquele dia, foi tão lindo. Deus me levou ao céu. Deus me levou ao céu. E eu vi essa mesa que nós vamos sentar. A mesa era imensa. E tinha nessa mesa tudo que é comida. Muitas frutas, muitas comidas. E Jesus estava sentado na cabeceira. E eu, sabe o que eu fazia na mesa? Eu subia nas cadeiras, subia na mesa, ia em todo lugar, pegava tudo que eu queria. E Jesus gargalhava. Gargalhava. Aí naquele dia, ele estava dizendo, eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Eu cuido de você. E eu fui curada. Amém? Então, escute bem. É assim que a Bíblia faz. A gente não escolhe. Mas uma coisa eu sei que sei. Se eu e você tivermos essa comunhão crescente com Deus, nós seremos crentes amadurecidos.
fortalecidos, crentes curados, crentes libertos, crentes edificados, crentes obedientes, amados irmãos, crentes que vão manifestar o caráter de Cristo. Então, em nome de Jesus, vamos crer que Ana, quando se derramou diante do Senhor, ela gerou a sua própria libertação. Amém? A sua própria libertação. Segunda coisa, Ana gerou a libertação da sua casa. Olha, veja. Então Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque Yahvé é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Isso é a oração da Ana, é o cântico de Ana. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Yahvé é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Yahvé empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque Yahvé são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Então veja, essa Ana linda, essa Ana, antes de sair, olha, ela cantou este cântico ao Senhor. Ela cantou este cântico ao Senhor. Ela, antes de voltar para a sua casa, ela levantou um cântico. Agora não era mais a Ana triste, não mais a Ana acabrunhada, mas a Ana regozijada na presença do Senhor. Ela proclama um cântico novo ao Senhor. Nasceu uma poetisa, nasceu uma salmista. Depois da oração, depois da entrega, nasceu uma salmista. Então Deus vai colocar um novo cântico nos seus lábios. Deus vai colocar um novo cântico nos seus lábios, meu irmão. Amém? Se derrame, porque quem se derrama vai cantar louvores ao Senhor. Terceiro, Ana gerou a libertação da nação de Israel. Que lindo, meu Deus, que lindo. Sabe por quê? Porque o juízo veio sobre a casa de Eli. E eu tenho plena certeza que a oração da Ana gerou juízo sobre a casa de Eli, a morte dos seus filhos Ofne e Finéias. Segunda coisa, Samuel, o filho de Ana, foi ungido por Deus e exerceu 3 ofícios. Exerceu o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de juiz. A quem Ana gerou? Ela gerou o profeta, ela gerou o juiz e ela gerou o sacerdote. Ela gerou aquele que seria o maior juiz da nação de Israel. Ela gerou um homem íntegro. Ela gerou o intercessor da nação de Israel. Porque Samuel, acima de tudo, foi um intercessor. Foi um intercessor conhecido no céu. Porque Deus diz a Jeremias, quando o povo de Israel está em pecado, Deus diz assim, olha,
Ainda que Samuel, olha que chique. Diz assim de mim, Senhor, aleluia. Ainda que Samuel e Jó orem por este povo, eu não os ouvirei. Pense bem. E por que Ana gerou um intercessor? Porque Ana foi uma intercessora. Amém? A quem você quer gerar, meu irmão, minha irmã? O que você quer que seu filho seja? Você está gerando o quê? Um profeta? Você está gerando o quê? Um pastor, um missionário que vai pregar nas nações da terra a palavra de Deus? Quem é que você está gerando? Lembre-se que Ana disse sobre esse menino: não passará navalha na sua cabeça. E a Bíblia mostra que Ana anualmente trazia o que para Samuel? Uma estola sacerdotal. Ela profetizou, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Você é um sacerdote de Deus. Aleluia. Amém? Amém. A roupa faz toda a diferença, viu? Não bote roupa de prostituta nas suas crianças, não, viu? A roupa faz diferença. Você quer profetizar? Profetize o que você quer ver. Profetize o que você quer ver no seu filho. Você não gerou filho para a perdição. Você gerou filhos para Deus. Sabe de que eu era chamada quando criança? Missionária. Todo mundo me chamava de missionária. Os presbíteros, missionariazinha. As irmãs da sociedade de mulheres, a missionariazinha. E pegou. Amém? E eu sou missionária. Por quê? Porque houve profecia. Amém? Houve profecia. Brincando. Mas vai ser. Então é assim que temos que fazer. Aí hoje eu digo assim, vai ser profeta. Eu digo para os meus meninos pequenos, profeta, vai evangelizar, vai aprender para pregar o evangelho. Oxe, nada é melhor do que isso. Amém? Amém. Agora veja, amados irmãos, Ana também, veja que Samuel foi chamado por Deus a ungir o quê? O primeiro rei de Israel. Então, na verdade, quem gerou a monarquia? A oração de Ana, diga aleluia. Está vendo que coisa, né? Está vendo o que é que uma oração pode gerar? Olha, não esqueçamos o que diz a Bíblia lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse capítulo, se não me engano, 8. É 8, Raquel? Eu acho que é. É, sobre as orações. Pode deixar, bebê, depois eu pego. Não tem problema não. Olha aqui, obrigada desde já. Olha, veja aqui. Só para você ver o que as suas orações geram. Não esqueçam disso, viu, pastora? Viu, pastor? Viu, apóstolos? Vocês dois e os pastores. E a igreja? Eu sou fã desse texto, tá? Capítulo 8 de Apocalipse. Como hoje é mensagem apostólica que vocês vão comer aqui, então se prepare. Termino já. Olha, veja aqui, ó. Quando ele abriu o 7º selo, aí diz a Bíblia, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Meu Deus, que silêncio será esse, hein, gente? Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E a eles foram dadas o quê? 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar. Olha que coisa linda. Segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Diga, oração de todos os santos. Diga, as minhas orações estão no trono de Deus. Que chique, vocês não acham? Então, as nossas orações
e as orações de todos os santos no mundo inteiro estão diante do trono de Deus. E essas orações vão se unir a esse incensário, a esse incenso que o anjo vai trazer num incensário de ouro, para o altar de ouro. Agora veja, da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. E quando isso aconteceu, quando a fumaça do incenso se uniu às orações dos santos, versículo 5, em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. Diga, e o lançou sobre a terra. Diga outra vez. E o que houve na terra? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Outra vez. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que é isso? Diga juízo, diga. Diga outra vez. Mais uma vez. Outra vez. As orações dos santos, elas provocam juízo de Deus na terra. Então escute bem, você ora, você não sabe o que a sua oração vai provocar. Você ora e você não tem dimensão do que a sua oração está fazendo. A sua oração faz muito mais além do que você pede, do que você pensa. Porque as orações, elas são levadas ao trono de Deus. É o oxigênio de Deus. São as orações dos santos. Dos santos. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. A oração muda a história de família, de pessoas, de cidade, de nações, de governo. A oração entra onde os homens dizem não entra. A oração entra. A oração entra no gabinete de Xi Jinping. A oração entra na Coreia do Norte. A oração vai até o gabinete de Inácio Lula da Silva. A oração entra no palácio do príncipe, do rei aqui do Japão. Meus irmãos, a oração vai onde está seu filho, vai onde está a sua filha. A oração sobe aos céus e a oração, ela alcança o que Deus determinou para alcançar. Amém? Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos orar mais. Vamos orar mais. Olha o que Ana nem sabia que estava gerando isso. Ela nem sabia, mas era isso que a sua oração estava fazendo. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Veja o que diz a Bíblia. 1 de Samuel 2,9. Os pés dos seus santos guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. No versículo 18, capítulo 2, porém Samuel ministrava perante Yahvé, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Versículo 10 do capítulo 3. Então veio o Senhor e pôs-se ali, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse Yahvé a Samuel: eis que vou fazer, veja, ele era uma criança, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele
tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Versículo 13 do capítulo 7. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão de Yahvé contra os filisteus todos os dias de Samuel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Então veja, essa mulher gerou este homem na sua oração. Quando ela pede um filho, ela pede um profeta. Quando ela pede um filho, ela pede um sacerdote. Quando ela pede um filho, ela pede um juiz. Então, Ana pediu a vontade de Deus para a nação de Israel. E Deus concedeu o que Ana pediu. Agora veja, Ana também gerou um intercessor da nação de Israel. Ela gerou um intercessor, além de gerar um profeta, além de gerar um juiz, ela gerou um intercessor. Veja aí, capítulo 12, versículo 23. Disse Samuel: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Queridos irmãos, Ana se derramou e gerou o seu milagre. Não só o milagre dela, mas ela gerou o milagre de Deus. Então, que em nome de Jesus, Deus levante neste lugar as Anas, que vão gerar os milagres de Deus no Japão. Que Deus levante neste lugar homens de oração, homens ousados, mulheres ousadas, que vão se derramar perante o Senhor, sem medo, sem temor, e vão gerar aquilo que Deus quer. Irmãos e irmãs, não morram de depressão, não morram de angústia, não morram de pânico, não morram de rejeição, não morram por nenhum sentimento de angústia. Sabe por quê? Porque Deus está aqui. Ele ouve a sua oração. Quando você entra no seu quarto, Deus ouve a sua oração. Então, permanecer segurando mágoa, ressentimento, permanecer segurando palavras que foram liberadas no passado contra a sua vida, permanecer segurando cenas que marcaram a sua mente, permanecer deixando com que o passado tenha poder sobre a sua vida, não é ser inteligente. Não é ser inteligente. Jesus declarou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer mudar a sua história, como ele mudou a história de Ana. Ele quer mudar a sua história, como mudou a história de Madalena, da mulher samaritana, de Zaqueu, de Pedro, de Tiago. Mas é necessário que você ouse fazer o que Ana fez. Levante-se e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero me derramar perante o Senhor. Ana, ela se enjoou daquela vida boba. Ela se levantou e disse: ninguém me tira dessa bênção. Hoje é meu dia, hoje é a minha hora, hoje é a minha vez. Eu vou buscar a face de Yahvé. Eu vou, e eu só saio daqui quando Deus fizer algo poderoso em mim. E Ele fez. Ana não só foi mãe de Samuel, mas ela foi mãe de mais 5 filhos. Então, o nosso Deus abençoou Ana de forma abundante. E é assim que Deus quer. Ele quer lhe abençoar de forma abundante. Eu quero perguntar:
Você tem alguma coisa que quer colocar no altar de Deus hoje? É diante dele que você vai orar. Sai do seu lugar e venha se ajoelhar aqui. Faça isso, deixe Deus operar. E nós vamos orar por vocês.